Ainda não foi votada no Supremo Tribunal Federal a validade da desaposentação no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil e Mato Grosso, Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, obrigada eu pelo convite, por estar aqui mais uma vez tirando as dúvidas da população. E mais uma vez tratando desse assunto que é importante a gente esclarecer, afinal de contas, o que é a desaposentação? Então, a desaposentação nada mais é do que o quê? O trabalhador, ele se aposentou, muitas vezes ele se aposenta até antes do tempo previsto em lei, ele se aposenta proporcionalmente, mas ele decide o quê? Continuar trabalhando. Por ele continuar na ativa, ser um trabalhador, ele vai continuar o quê? Vertendo contribuições para o sistema previdenciário. E ele quase não vai ter contrapartida. Esse trabalhador que está aposentado, ele vai ter direito ao quê? Salário família, se ele tiver filho menor que 14 anos, salário maternidade, muito difícil uma mulher já aposentada ter um filho, mas ela vai ter direito ao salário maternidade ou à reabilitação profissional. São as únicas 3 vantagens que ele tem por estar continuando vertendo as contribuições para a Previdência. A gente quer que o quê? Quer recalcular o valor da aposentadoria com base nessas novas contribuições que ele verteu para a Previdência. Explicando melhor, a desaposentação é uma revisão do benefício que ele já recebe como aposentado ou é uma forma aí de ele deixar de ser aposentado para se aposentar futuramente daqui a alguns anos? Então, ele vai o quê? Ele vai renunciar a essa aposentadoria que ele está recebendo para recalcular a aposentadoria com as contribuições do ganho que ele teve depois de aposentado. Então, eu vou deixar de receber essa aposentadoria com valor baixo e vou o quê? Recalcular a aposentadoria com os valores que eu contribuí depois de aposentado. Mas isso então só vale se depois de aposentado o valor do que ele está contribuindo é acima do valor da aposentadoria, porque se for abaixo, aí não compensa a desaposentação. Olha, às vezes até compensa. Por quê? Se eu pegar um trabalhador que aposentou proporcional, a gente tem ainda a figura do fator previdenciário, que é um redutor na aposentadoria. Então, eu vou pegar o seu João lá, que se aposentou com 33 anos de contribuição. Seu João, naquela época, ele tinha 57 anos de idade. Ele continuou trabalhando, trabalhou aí mais 5 anos. Ao invés de 33, ele vai ter 38 anos de contribuição. Ao invés de 57 anos, 62. Ele vai ter 62. Ou seja, vai melhorar o fator previdenciário dele, vai melhorar o tempo de contribuição, então eu vou ter o quê? Um acréscimo na aposentadoria. Tem que tomar cuidado para o quê? Para se fazer o cálculo antes de fazer o pedido judicial. Segundo cálculos do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, a Previdência, 500 mil aposentados voltaram a trabalhar e ainda contribuem para a Previdência em todo o país. Como é que essas pessoas, então, estão resolvendo a vida delas? Quer dizer, é uma atitude administrativa da Previdência de fazer a desaposentação ou elas têm que entrar com ação judicial contra o INSS para conseguir esse direito? Ainda é uma ação judicial, como você mesmo disse, o STF ainda não julgou a desaposentação. Nós, advogados, acreditamos que o quê? Que a desaposentação vai sim passar. O trabalhador ele vai ter direito a ter esse recálculo na aposentadoria dele. O que está em jogo aí é se ele vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu a título de aposentadoria, qual é a forma dessa devolução, ou se não, ele não vai ter direito à devolução desse dinheiro, ele não vai ter que devolver. Por quê? Ele já implementava as condições para o recebimento da aposentadoria. Por que não ele querer melhorar o benefício dele? É isso que está mais em jogo, mas a desaposentação a gente acredita que vai passar. Agora vamos imaginar aquela pessoa que está assistindo essa entrevista, ouve os seus esclarecimentos aí, está prestes a se aposentar. O que ela deve fazer nesse momento? Esperar essa decisão do STF ou já requerer o benefício junto ao INSS? Olha, se ela já implementou todas as condições, se já tem uma idade, se não pretende continuar trabalhando, já aposenta de pronto. Se não, vale a pena esperar um pouquinho, porque quanto mais eu espero para me aposentar, menor é o meu fator previdenciário, mais vantagem para mim é. Se eu vou continuar trabalhando, compensa esperar um pouco, mas tem que ver o quê? Tem que calcular para ver qual é a vantagem, quanto vai melhorar o meu benefício se eu continuar na ativa sem me aposentar, ou se não compensa. E esse fator previdenciário que é tão criticado,
pode acabar? Tem algum projeto de lei nesse sentido? Os candidatos à presidência da República têm discutido isso nessas eleições? Qual que é a visão da OAB sobre esse fator previdenciário? Então, o fator previdenciário está em pauta também para julgamento. Tem um projeto de lei do Paulo Paim que visa o quê? Que visa o fim do fator previdenciário. Terminando o fator previdenciário, acreditamos que ou vai se criar uma tabela progressiva para se readequar e não gerar tantas revisões, porque só na desaposentação vai ter um acréscimo de 3 bilhões para a Previdência Social. E aí vai se criar o quê? A regra Y. Mulher vai ter que somar a idade e tempo de contribuição da 85 e homem vai ter que somar a idade e tempo de contribuição e da 95. Muito obrigado pela presença ao vivo e bom dia. Bom dia. A seguir...